Amém, querido. A mensagem de hoje, o tema que o Senhor falou ao meu coração é: assuma o protagonismo. E eu creio que Deus vai falar muito no seu coração. Você vai sair do cenário essa noite, na sua vida, e você vai assumir o protagonismo que Deus tem para você. Você crê nisso? Vamos à palavra santa de Deus essa noite. E aí você sabe, já faz aquele velho teste. Você está esperando uma resposta do Senhor para saber se é a varoa de Deus, se é o varão de Deus. Vai abrir a Bíblia agora em Juízes, capítulo 11. Vê aí se demora. Se demorou, irmão, pode ser até bonita, mas não serve. Não sabe manejar bem a palavra. Já achei, pastor, mas foi no celular não vale. Tem que ser na Bíblia de papel aqui. Quantos trouxeram a sua Bíblia de papel aí? Você está armado então no mundo espiritual. Nós vamos ler 3 versículos inicialmente, mas eu vou pedir para você que fique com Juízes 11 marcadinho na sua Bíblia, porque nós vamos voltar aqui algumas vezes para esse capítulo 11, tá bom? Então nós vamos ler os 3 primeiros versículos e você vai deixar marcadinho aí. Diz assim a santa palavra de Deus, Juízes 11, a partir do verso 1. Jefité, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefité, dizendo: você não herdará nada na casa do nosso pai, porque você é filho de uma outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor algum se ajuntaram a ele e o seguiam. Vamos ler até aí inicialmente, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido que estás nos céus, graça nós te damos, Senhor, louvores, honra, glória e majestade ao único que é digno da nossa adoração e das nossas vidas, Pai. Nós te louvamos por essa noite. Nós estamos diante da leitura da tua santa e doce palavra, e nós precisamos que o teu Espírito se apodere de nós essa noite, Pai. Que o teu Espírito nos dê revelação desse texto. Nós não queremos apenas mudar a nossa mente, o nosso intelecto. Senhor, nós não precisamos apenas agregar conhecimento à nossa vida. Nós precisamos que essa palavra nos traga revelação, porque através dessa revelação, Pai, nós teremos a nossa vida mudada. Chegou o tempo de assumirmos o protagonismo da nossa história. História essa que o Senhor tem preparada para nós. E nós não queremos mais viver para nós mesmos. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Então nos revela essa noite a tua vontade, que é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável, Pai. Fala e nós ouviremos com o nosso coração escancarado, em nome de Jesus. Se essa oração é sua, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Tome seu assento. Aleluia. E aqui estamos nós em Juízes mais uma vez. Deus tem falado muito ao meu coração. E essa noite eu quero compartilhar sobre a vida desse juiz chamado Jefté. Eu fiz questão de ler com você apenas esses 3 primeiros versículos, porque esses 3 primeiros versículos, eles são um preâmbulo da vida desse homem, que foi um homem de Deus. E a biografia dele começa de forma trágica, começa de forma terrível. Começa dizendo que, muito embora ele fosse um homem valente, mas o autor, o escriba, coloca uma vírgula e destaca algo muito pesado sobre a vida de Jefté. Era Jefté, um homem valente, porém filho de uma prostituta. O autor faz questão de deixar aqui para nós que Jefté tinha problemas dentro da sua genealogia. E ele vai além, ele continua dizendo que, se por um lado ele era filho de uma prostituta, do lado do seu pai Gileade, ele havia sido expulso da família, exatamente por ser filho de uma outra mulher.
Esse homem começa a sua biografia dessa forma: valente, porém filho de uma prostituta. Gileade havia gerado a Jefté, mas os seus irmãos chegam com ele, dizem para ele: olha, você simplesmente está expulso agora da nossa terra. Vá para uma outra terra, nós não te aceitamos aqui em Gileade, você é filho de uma outra mulher. Então você perdeu por completo, não apenas a bênção que estava sobre a sua vida, porque filhos recebiam a porção dobrada dos seus pais, mas você também, Jefté, perdeu agora toda a sua parte da herança. E Jefté, então, saindo daquela cidade, ele vai para um lugar chamado Tobi, e o escritor continua dizendo que ali ele se ajuntou com homens que não tinham valor algum. Em uma outra tradução está escrito que Jefté se aliou a vadios quaisquer. E pior, ele não foi qualquer um entre os vadios, ele se tornou, segundo a Bíblia, o líder deles. Quantos conhecem o desfecho dessa história? Você já sabe qual é o fim da história de Jefté? Dá um sinal para mim. Quantos nunca ouviram falar sobre Jefté? Aleluia, seja sincero, talvez você nunca tenha ouvido mesmo falar de Jefté. Queridos, alguns não sabem nada, né? Não levantaram a mão para nenhuma das duas perguntas, ficou com vergonha. Acredito que você não conheça a história de Jefté. Mas se nós colocássemos um ponto final aqui nessa história, talvez você fosse para sua casa acreditando que Jefté foi um derrotado. Se nós parássemos aqui e simplesmente analisássemos isso, que ele era alguém valente, mas filho de uma prostituta, rejeitado pela família do pai, que se juntou a homens sem valor algum e foi líder deles, você sairia daqui pensando: nossa, que homem derrotado. Só que, para sua surpresa, eu quero te dizer que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele escreveu um capítulo que nós costumamos chamar de Galeria dos Heróis da Fé. E acredite ou não, o nome de Jefté consta nesse rol incrível de heróis na fé. Para que você tome conhecimento, eu vou ler para você aqui o Hebreus capítulo 11, versos 32 e 33, está escrito assim: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Diga para o seu irmão aí: uau! Você queria ter o seu nome inserido dentro dessa galeria? Ao lado de grandes homens de Deus, ao lado de homens que nós lemos aqui, como Davi, como Samuel. Jefté foi incluído dentro desse rol, dentro dessa galeria dos heróis da fé. E debruçado sobre isso, eu fiquei pensando sobre o que foi importante para que Jefté assumisse o protagonismo da sua história. Porque, irmãos, esse homem, se tem alguém que tinha tudo para dar errado na sua história, esse homem era Jefté. Só que Deus faz uma reviravolta e esse homem que começa muito mal a sua história termina sendo uma grande referência para a nossa fé cristã. Ele simplesmente decidiu ser o protagonista da história que Deus tinha para a sua vida. E ser protagonista significa você ser o responsável pelas tuas decisões, pelas tuas escolhas. Significa você não ser um mero espectador, você não ser apenas alguém que fica vendo a sua vida passar. Jefté se posicionou e ele descobriu, e é isso que o Senhor quer que você entenda essa noite, minha ovelha amada, que você talvez não possa mudar o seu passado, mas você pode permitir que o teu futuro seja um futuro diferente. Não importa o que aconteceu lá atrás, não importa o que aconteceu na tua história até o dia de hoje, você pode reescrever o teu futuro. Eu sei que muitos talvez se enxerguem aqui nessa história de que você começou muito mal, de que você tinha tudo para dar errado, você tinha tudo para ser alguém ruim na sua essência. Ou talvez essa história não seja sua, talvez você tenha tido o privilégio de nascer numa família cristã,
Talvez você tenha tido o privilégio de ser amado e bem cuidado pelos seus pais, mas essa palavra também serve para você, porque em algum momento da sua caminhada, Satanás vai tentar tirar você do protagonismo. Ele vai tentar tirar você do propósito de Deus que envolve a sua vida, que envolve o seu chamado. Então, como foi que essa virada aconteceu na vida de Jefté? A graça de Deus se revelou a ele, a graça de Deus trouxe oportunidade, e ele agarrou a oportunidade tomando decisões corretas. Jefté se posicionou, Jefté obedeceu princípios, e a observância a esses princípios foi o que fez a diferença de um homem sem um passado glorioso a um herói inserido dentro da galeria dos heróis da fé. Então eu quero te ensinar que não é como você começou que vai determinar como você vai terminar, mas é como você reage à proposta que Deus trouxe ao teu coração. A história não terminou aqui nesse texto, então nós vamos seguir a história e descobrir que princípios são esses, que decisões foram essas que Jefté tomou e que foram fundamentais para essa virada que Deus fez na sua vida. A primeira delas que eu quero compartilhar essa noite, quero ensinar a você, quero aconselhar você, supere as marcas do seu passado. Vamos ao versículo 4 de Juízes 11, vamos ler até o versículo 8, para continuarmos a história de Jefté. E diz assim a santa palavra: passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e que me expulsaram da casa do meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco, lute contra os filhos de Amon, seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Olha para mim, querido. Jefté havia sido rejeitado por aqueles da casa do seu pai. Ele havia sido expulso de Gileade por aqueles que eram os seus próprios irmãos. E agora, depois que ele vai para Tobi, esses mesmos homens, porque a Bíblia faz questão de dizer que eram os anciãos de Gileade, ou seja, os mesmos que expulsaram Jefté da sua terra, agora o procuram, desesperados, precisando de um auxílio, precisando de uma ajuda, e dizem para ele: Jefté, nos ajude agora, porque os amonitas estão invadindo, e nós precisamos da sua ajuda. Eu pergunto a você, minha ovelha, o que você faria em uma situação como essa? Agora, o mundo deu uma volta, o mundo girou. Aqueles que outrora o rejeitaram, aqueles que outrora o expulsaram e disseram para ele: você não tem direito sequer à herança, agora estão nas mãos de Jefté, dizendo para ele: nós vamos perder a batalha. Jefté, nós precisamos que você nos ajude. E eu sei, muitos de nós fomos rejeitados em algum momento da nossa vida. Muitos de nós fomos maltratados em algum momento da nossa vida. Muitos de nós sofremos um vilipêndio na nossa alma, carregamos marcas com as quais nos fizeram em algum momento da nossa caminhada. Ou eu estou falando alguma mentira aqui? Quem entende o que eu estou falando essa noite? Pois é, eu creio que Satanás, o objetivo dele é nos prender nesse tipo de amargura, é tentar nos aprisionar em prisões invisíveis, chamadas rancor. Prisões invisíveis da nossa alma, chamadas mágoa. E eu vou te falar
são essas prisões que nos impedem de avançar no nosso propósito. Perceba algo, Jefité não tinha se esquecido do que aconteceu. Ele mesmo vira para aqueles homens e diz assim: não foram vocês que me expulsaram da minha terra e agora vocês estão me procurando, agora vocês precisam de mim. Jefité teve que tomar uma decisão, e agora ele está entre o seu coração e o propósito de Deus para a sua vida. Jefité está ferido, e eu quero que você entenda isso. Ele ainda carrega as mágoas e as marcas com as quais ele foi ferido dentro de Gileade. E ele, como um bom homem de Deus, sabia que o propósito do Senhor era que ele lutasse para libertar Israel. Quantos de nós já vivemos essa dicotomia na nossa vida? Estamos entre aquilo que nós queremos fazer e aquilo que nós sabemos que o Senhor quer que façamos. Muitas vezes nós somos traídos pelas nossas emoções, que dizem para nós: não faça isso, não libere perdão, não perdoe. A nossa carne grita muitas vezes: pague o mal com o mal. A lei que o homem criou foi a lei de Italião, que dizia olho por olho, dente por dente. E muitas vezes é essa legislação que grita dentro de nós, pela nossa autotutela, pela nossa autodeterminação, pela nossa preservação. Muitas vezes o nosso ego, ele milita contra a vontade de Deus, porque seguir a vontade de Deus aqui para Jefité significava matar o seu ego, porque o seu ego está ferido. E Jefité então teve que aprender que há mais poder no perdão do que na retaliação da vingança. Porque eu acredito piamente que a vontade dele, isso fica implícito na pergunta que ele faz. Espera aí, não foram vocês que me expulsaram? A vontade de Jefité, irmãos, era dizer para aqueles caras: que vocês se lasquem agora, eu não estou nem aí para a guerra de vocês. Ema, cada um com o seu problema. Vamos ser sinceros, quantas e quantas vezes nós já sentimos vontade de pagar com a mesma moeda? Eu tenho visto muita gente que, a despeito de abraçar a fé em Jesus, não prospera. Por quê, pastor? Porque muitas vezes ainda está presa em marcas que foram feitas no passado. É por isso que a Bíblia chama de raiz de amargura, porque muitas vezes essa amargura, essa mágoa, essa ferida, ela penetra no nosso coração de uma forma difícil de ser arrancada. E é muitas vezes isso que vai impedir você de viver o plano de Deus para a sua vida. Quando você está nessa encruzilhada entre aquilo que talvez seja justo e aquilo que Deus quer que você faça. Era justo Jefité não lutar por Gileade. Quem concorda comigo? Era justo dizer para eles: não contem comigo, porque eu não pude contar com vocês outrora. Mas eu quero te dizer algo: o Evangelho precisa nos capacitar a sermos bons perdedores. É o que o nosso Jesus ensina: te bater um lado da face, revide. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus falou: dá a outra face. Pastor, isso é difícil. Nenhum momento eu te falei que era fácil. Cristianismo, C.S. Lewis dizia: se você quer uma religião que te traga conforto, eu não te recomendo o cristianismo. Cristianismo é para gente corajosa, é para gente que entende o que Jesus veio fazer aqui, é para gente que não aceita esse tipo de sentimento dentro do seu coração. Deixa eu te dar um exemplo aqui para ilustrar, um exemplo grosseiro. Me permita, não fique com nojo. Mas eu tenho aqui um copo de água, muito bom para matar minha sede.
e eu poderia oferecer para qualquer um de vocês. Você tomaria essa água, ela está geladinha, está gostosa. Mas eu te pergunto aos meus compastores que aqui estão, se eu colocasse um pinguinho de cocô dentro desse copo, só um pinguinho, gente, é uma bolotinha de cocô, do tamanho de uma bustela. Quem tomaria esse copo de água com um pinguinho de cocô? Alguém tomaria? Vocês tomariam? Por quê? Porque o pinguinho de cocô, ele tem o poder de contaminar toda a água. Ai, credo, pastor, não tomaria. Tu cansou de tomar banho em mosqueiro, irmão? Ah, para cima de mim uma hora dessa. Enchia a boca, cuspia. Enchia a boca, cuspia. Fez jacarezinho lá no Maraú. Aí agora, porque tu sabe que tem cocô aqui, tu sabe que tem lá também. Um pinguinho de cloriformes fecais. Então, ficou melhor? Contamina todo o recipiente. Eu quero que você entenda que um pouquinho de amargura tem o poder de contaminar todo o teu coração. Só um pouquinho, só um pinguinho, só aquele rancor que você gosta de sentir. Sabe aquele rancor que você fala assim, vou dar o troco, a minha hora vai chegar. E quando a minha hora chegar, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Cantou muito essa música já, irmão, fala a verdade. Essa raiz de amargura, é isso que ela produz no nosso coração. Sabe, todos nós somos frutos do perdão de Deus. O Senhor nos perdoou. O Senhor mandou Cristo Jesus na terra para morrer e pagar o preço dos nossos pecados. Se eu sou fruto desse perdão, eu preciso produzir esses mesmos frutos na minha vida. Porque o rancor é algo que prende e me impede de avançar ao protagonismo que Deus tem para que eu possa viver. Quem está comigo até aqui? Se você se apega, se você se prende, então você verdadeiramente fica preso. Se nós não olharmos para a cruz, e a cruz é o nosso combustível ao perdão, a gente sai do lugar da graça. E se nós saímos do lugar da graça, nós vivemos somente lei. E não foi para isso que Deus nos chamou. Pastor, não é fácil perdoar. Não é fácil mesmo. Pastor, eu não consigo perdoar porque eu não esqueço. Jefité também não esqueceu, irmão. Está aqui no texto. A primeira coisa que ele diz, não foram vocês que me expulsaram de Gileade? Então, Jefité não tem amnésia. Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando aquela raiz sai do teu coração e, a despeito de você lembrar, aquilo não te obriga a tomar as decisões que um cristão não tomaria. Jefité, ele responde positivamente, porque ele não se deixa prender pela falta de perdão. E se você observar os homens que Deus usou na Bíblia Sagrada, Moisés havia sido rejeitado também. E agora ele vai liderar um povo que o rejeitou. Você vai ver Deus levantar José, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E agora o mundo deu volta. E o que se espera de José? O que se espera daquele que foi abençoado pelo Senhor? Quantos aqui foram abençoados por Jesus? O que se espera de você? Que você seja uma bênção. Todo aquele que foi encontrado, todo aquele que foi alcançado pela bênção, ele precisa ser uma bênção. E agora, quando Deus inverte os polos, José tem o poder sobre a vida dos seus irmãos. Ele não paga com a mesma moeda. Ele é misericordioso, porque ele se encontrou com um Deus poderoso e misericordioso também. Só entende de graça e misericórdia quem um dia precisou delas na sua vida. Você precisava da misericórdia, irmão?
Então você precisa ser alguém misericordioso. Não vale absolutamente nada nós vivermos uma vida pautada na vingança. E aí tem uma porção de gente que ele quer dar certo na vida, não para viver o propósito de Deus, mas para ele esfregar na cara de alguém que ele deu certo. Uma vez um rapaz veio pedir oração para mim, ele falou assim: pastor, ora por mim, porque eu preciso passar num concurso. E eu falei: amém, vamos orar. Você está estudando? Irmão, não adianta nada eu orar por ti, a gente fazer aqui a novena, a quinzena, a dezena, a gente vai secar jejuando, o Espírito Santo não vai te ajudar se você não estudar. Não, pastor, eu estou estudando. Eu falei: irmão, então Deus vai te abençoar, vamos orar, você vai ter tranquilidade para fazer essa prova. Ele falou: pastor, eu preciso passar, porque eu tenho que esfregar na cara de todo mundo lá da minha família. Olha a mão aqui, olha, tremendo, para dar na cara dele também. A vontade era falar: não, irmão, vai embora, vou orar mais nada. Porque eu tenho que esfregar na cara deles, pastor, que me chamam de vagabundo, que eu não dei certo. Falei: cara, muda a sua motivação. Se a tua motivação de dar certo na vida é para esfregar na cara de alguém, você está completamente errado. Não conte com a bênção de Deus para viver isso. Então você tem que viver na graça. Sabe como Jesus nos ensinou o modelo de oração? Está lá em Mateus 6. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Minha ovelha querida, meu lindo, minha linda. A proporção de perdão que você recebe é a proporção de perdão que você entrega. Foi por isso que Jesus falou: quem é muito perdoado, muito ama. Então, se você está dizendo para Deus: Deus me perdoa na mesma medida que eu perdoo os outros, e você não perdoa ninguém, temos um problema na sua vida. Então, nós muitas vezes vivemos presos a isso. Jefté não se prende aos seus traumas, Jefté não se prende a essas dores do passado. Entre a sua vontade, a sua justiça, o seu ego e a vontade de Deus, o que ele escolhe? A vontade de Deus. Sabe, outro dia eu ouvi uma definição de um psicoterapeuta muito interessante sobre trauma, e ele diz assim que o trauma é como se alguém entrasse na nossa sala e bagunçasse absolutamente tudo, sujasse completamente a nossa sala e fosse embora. E nós, indignados com a nossa sala suja, desarrumada, bagunçada, saímos atrás da pessoa que bagunçou a nossa sala. E aí tem um problema: a pessoa foi mais rápida e foi embora. E nós voltamos para a nossa casa. Só que agora nós temos um problema: a nossa sala está suja, a nossa sala está bagunçada. E aí o trauma é a falta de sabedoria para lidar com a nossa sala suja. E o que muitos de nós fazemos? Nós ficamos atrás da pessoa que bagunçou a nossa sala. Nós passamos a vida inteira com um foco sobre aquele que sujou, sobre aquele que bagunçou. Só que deixa eu te ensinar algo precioso: a sala é sua. E aí você precisa aprender a lidar com a bagunça que alguém fez na sua sala, porque é você que existe na sua sala. Não importa se ela foi bagunçada injustamente, não importam as razões, se a bagunça foi merecida ou se foi imerecida. Você tem a responsabilidade para lidar com a bagunça que alguém fez, porque você é a única vítima da bagunça. Então o trauma permanece quando nós gastamos a nossa vida atrás daquele que bagunçou. O que eu aprendo com isso? Aceite o que aconteceu, porque já é passado. E passado a gente não pode mudar. Jean-Paul Sartre foi quem disse certa vez: não é o que fizeram conosco, é o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Você não tem poder de impedir as pessoas de baterem em você, de machucarem você, de traírem você. Mas você tem o poder de não permitir que o que fizeram com você roube você de quem você é em Cristo Jesus. Você tem poder de decidir o que fica e o que sai do teu coração.
Você tem o poder de não permitir que o que fizeram a você seja fundamental naquilo que você vai fazer agora. Você tem o poder de não desistir do plano, do propósito de Deus. E isso é assumir o protagonismo da sua vida. E dizer: não importa se eu sou filho de uma prostituta, não importa se eu fui rejeitado pelo meu pai, se os meus irmãos não me quiseram, se eu fui expulso de Gileade, não importa, porque agora os meus irmãos estão precisando de mim. O que eu vou fazer diante disso? O que você vai fazer quando o ciclo vira? Quando a terra capota? O que você vai fazer quando Deus te colocar lá? Eu não sei. Tem um problema, Deus sabe. E enquanto Deus enxergar no teu coração esse desejo de vingança, porque o teu ego foi ferido, Ele não gira, Ele não inverte as coisas de lugar, Ele não muda os polos. Mas se Ele olha para você e Ele percebe que você sabe lidar com a sala suja, aí Ele pode operar justiça na sua vida. Deus inverte. E quando Ele inverte na vida de um crente, o crente não pode pagar na mesma moeda. Tudo que fizeram comigo lá atrás, ministerialmente falando, hoje eu tenho a gratidão. Quando Deus inverteu, eu nunca fiz o que fizeram comigo num púlpito. Eu nunca feri quem me feriu de um púlpito. Tive a chance, quando tive a chance, alguns disseram para mim: pastor, vai lá e bate. Falei: mas se eu fizer isso, eu vou me tornar a imagem e semelhança de quem fez isso comigo. Eu não sou assim. Jefté não era assim. Então, supere as marcas do passado. O poder do perdão é muito maior do que a glória da vingança humana. Deixe ir. Arrume a bagunça da sua sala. Porque se você não deixa ir, você entrega o controle nas mãos de quem bagunçou a tua sala e foi embora. E o pior, você faz manutenção da tua sala bagunçada. E isso não é sobre sala, isso é sobre a saúde do teu coração. Você está entendendo isso? Isso é poderoso. Satanás não quer que você se livre desses traumas. Satanás quer manter a sala bagunçada e desorganizada, e você pensando em quem bagunçou a tua sala. Arrume, seja o protagonista. A segunda lição que eu tiro é essa: não tenha medo do protagonismo. Aleluia. Fala isso para o teu vizinho: não tenha medo do protagonismo. Verso 9. Aleluia. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizeram voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Irmão, Jefté não só vence o passado, as circunstâncias e as amarguras, mas ele se propõe a estar na frente. Ele assume o protagonismo da história. Ele entende que Deus queria fazer algo poderoso para livrar Israel da mão dos amonitas. E ele responde positivamente para ser o protagonista da história. Deixa eu te falar algo: Deus quer fazer uma coisa poderosa aqui nesse país, aqui nessa cidade, aqui nessa igreja. Onde você está nisso? Porque ou nós vamos ser participantes daquilo que Deus quer fazer, ou nós seremos espectadores daquilo que Deus vai fazer. E quem decide isso, pastor? É Deus? Não. Fala para o seu vizinho, é você. Eu adoro perguntar para líderes em treinamento assim: e aí, quando é que vai assumir a célula? Ai, pastor, quando Deus quiser. Aí eu sempre respondo: fofa, Deus já quer.
Deus já queria, Deus quer para ontem. Qual é o problema? Nós ficamos paralisados pelo medo. Nós esperamos que Deus vá nos arrastar. Nós esperamos que Deus vá levantar alguém para assumir responsabilidades que são nossas. Eu vejo um sem número de pessoas que fogem das responsabilidades. Muitas vezes o que a gente quer é alguém que resolva todos os nossos problemas. E quase sempre isso sobra para quem? Para quem? Para quem? Pastor, eu preciso que o senhor venha essa semana conversar com meu marido aqui em casa. Por quê? Porque não temos mais diálogo no nosso casamento. Eu? Irmã, eu não sou casado com vocês, graças a Deus. Mas isso acontece muito. As pessoas querem que a gente resolva conflitos cuja responsabilidade é delas. Eu lembro quando eu recebi uma ligação, pastor, vem aqui correndo, meu pai está armado, ele deu aqui na minha madrasta, ele disse que quem entrar aqui ele vai atirar. Diante do meu bom Deus, que me ilumina. Falei, como é? Venha resolver. Falei, eu vou nada. Diz que 190. Isso é caso de polícia, isso não é caso de pastor, irmã. Ele deu na mulher dele, o que ele não vai fazer comigo? Vou nada. Tá doido? A igreja não está precisando de um Marte. Morre aos 39 anos, pastor quadrangular. Vou nada. Resolva o protagonismo da sua vida. A gente foge do protagonismo. O meu pastor vai fazer, o meu líder vai fazer, o meu discipulador vai fazer, o meu marido vai fazer, os meus pais vão fazer. Deixa eu te dizer, Deus quer que você seja o protagonista da sua história. Deus quer pessoas que batam no peito, se levantem, digam assim, Deus pode tocar. Toca no Pai, que é gol aqui, pode mandar para mim. Eu mato no peito, jogo para cima e meto uma bike, no ângulo. Pastor, isso é soberba? Não. Isso é você entender quem foi que te chamou para viver um propósito. Quem é o Deus que te vocacionou, porque você e Ele serão maioria sempre. O que você precisa entender, que há um protagonismo para ser assumido, e não um vitimismo. A nossa geração, ela ensina as pessoas o tempo todo a serem vítimas. Sabe qual é o problema? Enquanto você for vítima, você nunca será um herói. Mastiga aí, grava isso aí. Enquanto você for vítima, você nunca será um herói. Não é possível ser as duas coisas ao mesmo tempo. E Deus quer levantar heróis para essa geração. Aleluia! E deixa eu te dizer algo poderoso. Heróis não morrem. Heróis, eles perdem algumas batalhas, mas eles não perdem a guerra. Só que Deus não pode tratar com quem se vitimiza. Ai, coitado de mim, Deus, eu sou Jefité. Ai, eu sou filho de uma prostituta. Ai, me expulsaram de casa. Meus irmãos. Ai, Deus, coitado de mim. Ó vida, ó azar, ó céus, ó remo. É muita lamúria. É muita lamentação, Jeremias. Agora eu peguei pesado também, né? Desculpem. Então, Deus quer pessoas que assumam a responsabilidade. Jefité olha para aqueles homens, meu irmão, eu acho que foi olho no olho, ele disse assim, eu estou disposto a guerrear, mas eu quero ser líder. Eu estou disposto a enfrentar, mas eu quero comandar o exército. Eu estou aqui, peito aberto, cara para o sol. Não importa o que aconteceu lá atrás, o que importa é que eu estou caminhando com um Deus poderoso. E esse Deus me chamou para sair do cenário e entrar em cena, para ser um protagonista daquilo que Ele quer fazer na minha vida. Jefté sabia o que Deus queria fazer na sua vida. Você sabe o que Deus quer fazer na sua vida, minha ovelha? Então o que falta para você assumir o protagonismo e viver a sua história, que vai ser poderosa, que vai ser impactante, que vai mudar a história de muita gente que precisa ouvir aquilo que Deus fez através de você. Então para de ser vítima. Você foi chamado para ser herói. Sabe, é por isso que a Bíblia fala tanto contra a covardia.
A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Porque o espírito que Deus nos deu, diz o apóstolo Paulo, é um espírito de poder e de ousadia. Não há covardia no reino de Deus. Os covardes se escondem, mas homens e mulheres que resgataram o seu destino, eles se apresentam. Você precisa começar a se apresentar. Pare de esperar que alguém faça, esteja você disposto a fazer. Pare de ser o paralítico de Betesda, lá de João 5, que está lá há mais de 3 décadas, coxo, paralítico. E quando Jesus aparece diante dele, Jesus diz: você quer ser curado? Ai, Senhor, mas todas as vezes que o anjo vem, alguém vai na minha frente, ninguém me carrega, ninguém me ajuda, ninguém me salva. Ah, coitado de mim. Jesus falou: ei, psh, você quer ou não quer? Eu quero. Então seja curado. Simples assim. Seja mais forte do que as suas melhores desculpas para viver o que Deus tem para que você viva, meu irmão. Sabe, Deus vai levantar pessoas para lutarem com você? Sim. Deus vai levantar pessoas para auxiliarem você? Sim. Mas Deus não tira de você a responsabilidade que incumbe somente a você de viver o que Ele tem para que você viva. Quem está comigo aqui nisso hoje? Eu aprendo uma terceira coisa com Jefté. Paute as suas guerras na justiça de Deus. Vamos aos versos 12 e 13 aqui. A história continua. Verso 12. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: o que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra, desde o Amon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros. E aqui, irmão, continua a história, porque Jefté, ele dá uma aula histórica para o rei amonita, mas vai para o verso 27, olha o que ele diz aqui: portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém, você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Jefté está dizendo para ele: olha, você está dizendo que o culpado sou eu, mas não, vocês começaram essa guerra. Desde quando os filhos de Deus estavam saindo do exílio, vocês os atacaram. Agora eu vou dizer uma coisa para você, rei. Você está lutando contra o próprio Deus. Você está lutando, e que julgue o Senhor. Quem de nós precisa vencer essa batalha? Embora Jefté fosse um guerreiro, ele diz para o rei: ó, você está caçando guerra, e essa guerra não é contra mim que você está caçando. Você está caçando guerra contra o Senhor dos exércitos. Que poderoso isso, irmão. Sempre que alguém tentar guerrear contra nós, você poder dizer: olha, você está guerreando não é contra mim não, você está guerreando contra o meu Senhor. Só que a gente precisa estar muito seguro de que Deus está do nosso lado. E eu pergunto a você hoje: você tem essa convicção de que Deus está do seu lado? Olha, cuidado, não responde rápido. Porque de fato Jefté sabia, para que isso aconteça, para que Deus esteja do teu lado, você precisa agir de acordo com os princípios do reino. Satanás não pode ter legalidade na sua vida. Satanás, ele é o acusador e ele vai sempre estar nos acusando de alguma coisa. O problema é quando as acusações de Satanás contra nós são verdadeiras. Aqui repousa o grande problema. Enquanto ele está mentindo, está tudo certo. Ele é o pai da mentira, ele vai inventar. O problema é quando ele tem cédula de acusação contra você. Jefté coloca a sua guerra diante de Deus e diz assim: julgue o Senhor. É o Senhor quem vai dizer quem está certo e quem está errado. Então, se a sua vida está pautada na justiça de Deus, qualquer guerra
que alguém trave contra você, está travando contra o próprio Deus. Mas se você é noiva do Cordeiro e tem segredo com um amante, Lúcifer, Sassá para alguns, para quem é íntimo, é o santo da sua vida, o São Tanás, aí nós temos um problema, porque aí Deus não guerreia as nossas guerras. Então, não espere que Deus abençoe o teu casamento, se ele é fruto de um adultério. Não espere ter uma família abençoada, se o teu namoro é cheio de lascívia. Deus não quebra princípios para abençoar você, meu lindo, minha linda. Não espere prosperar se você faz caixa 2. Não espere. Deus não quebra princípios para abençoar você. Não espere prosperar com a bênção de Deus se os teus negócios são feitos com desonestidade, mentira, suborno. Deus está guerreando as suas guerras, então você não pode ter segredo com Satanás. Se você tem segredo, Deus tira a sua mão poderosa e você está entregue a você mesmo. Então, o problema é quando essa acusação é procedente. Então, vou te falar, desculpa, mas não adianta você vir aqui no altar consagrar a chave do carro que você comprou, se o seu veículo foi comprado com dinheiro ilícito, dinheiro do jogo, dinheiro do tigrinho, dinheiro de bet. Outro dia alguém falou para mim, pastor, o senhor acredita que um sem vergonha falou para mim, não pode jogos de azar, mas bet pode, afinal de contas é loteria esportiva. Desculpa te dizer isso, mas você vem aqui, Senhor, abençoa minhas finanças, você não é dizimista, ofertante, Deus não tem participação na tua vida financeira. Então você precisa pautar as tuas guerras e as tuas conquistas na justiça de Deus, porque se você permanece fiel aos princípios, você tem convicção de que Deus está guerreando ao seu lado. Olha que poderoso, aqui em João 14:30, Jesus está se despedindo dos discípulos, ele diz assim, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo. Ele sabia que os soldados estavam vindo, e ele termina a frase dizendo assim, e ele não tem poder sobre mim, aleluia, ele é o príncipe desse mundo, mas sobre mim ele não tem poder. Você pode dizer isso com toda a fé, ele não tem poder em mim. E outra tradução, Jesus disse assim, ele não tem parte em nada na minha vida. E de fato o império das trevas não tinha parte em nada na vida dele. Minha ovelha, não permita que Satanás tenha algo em você, não dê brechas a ele, em qualquer que seja a área da sua vida, nas tuas finanças, no teu casamento, no teu namoro, sabe, no teu trabalho, não dê brecha ao diabo, permita que Deus seja o Senhor dos exércitos sobre a tua vida, porque se Ele for, você pode fazer como Jefité, e aí você é protagonista, que julgue o Senhor. Sabe, pastor, o senhor recebe acusação? Muita, você não tem noção, sempre foi assim, desde o começo foi assim. Uma vez me perguntaram, pastor, qual foi a maior dificuldade no começo do seu ministério? Lidar com a dúvida que as pessoas tinham se de fato eu era um homem de Deus, porque a imagem que foi impressa de mim, se você tem muito tempo de quadrangular, você sabe do que eu estou falando, foi a pior possível, e as pessoas não acreditavam. Irmão, tiveram vezes que eu fui pregar em outros lugares, fora daqui, 12 horas de barco, pregando, e no final do culto, gente chorando, me abraçando, dizendo, pastor, me perdoa. Perdoa pelo quê? Perdoa porque eu falei muito mal do Senhor, eu espalhei muitas coisas, e eu estou vendo que o Senhor é um homem de Deus. Como é que mentiras atravessam todo o rio para chegar lá do outro lado do Marajó? Todo tempo, irmão. E olha que eu não tenho rede social, isso ainda me protege um bocado, mas você não imagina o quanto que eu apanho, mas eu já entendi que julgue o Senhor as minhas guerras. Eu nunca me defendo de nenhuma acusação que é feita, você não vai ver eu me defender. Eu posso contar a história se a pessoa quiser ouvir, mas eu não me defendo. Julgue o Senhor quem tem a razão, se os filhos de Gileade ou se os filhos de Amon. Eu não luto as minhas guerras, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o diabo não tem legalidade.
Pastor, o senhor não erra? Erro, mas quando eu erro, eu trago luz para o meu erro. Eu confesso, eu peço perdão, eu trato, eu lido. Eu não tenho problema, eu venço o meu ego. Você devia ser assim também. Porque aí quando o diabo subir no céu para tentar acusar você, e ele faz isso, está no primeiro capítulo do livro de Jó, não há cédula nenhuma de acusação contra você. Deixe Deus julgar. É tão bom quando a gente pode dizer, deixe Deus julgar. Deixe que Deus diga quem está com a razão e quem não está, quem é homem de Deus e quem não é, quem é impostor e quem é amigo dele de verdade. Deixa Deus dizer. Eu amo aquela música quando Jordão Teixeira fala, pode julgar, pode dizer quem vai negar e quem vai ficar, pode dizer. Se eu sou impostor, se eu sou teu amigo, Jesus, pode dizer. O tempo vai mostrar. Precisa ser assim na sua vida também, irmão. Vamos para o quarto conselho, eu preciso correr, são 6. Decida avançar sobre o controle do Espírito Santo. Versos 28 e 29. Diz assim: porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E uma outra linguagem diz, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. O Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Aleluia! Sabe, para que você seja o protagonista da sua história, você precisa avançar sob o controle do Espírito Santo. Você precisa entregar o controle ao Espírito de Deus. Você precisa permitir que Ele encha você. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Deu certo, porque Deus quer encher você. Se você de fato quer ser cheio do Espírito Santo, Deus vai encher você. Você precisa buscar. Você precisa clamar. Jesus falou isso. Vocês que são maus, quando os filhos pedem coisas, vocês dão coisas boas a eles. O que dirá o Pai que está no céu? Quando vocês pedirem o Espírito Santo, Ele vai liberar sobre vocês. O Espírito de Deus se apossa de Jefté. Aleluia! Só tem um problema. O Espírito do Senhor, Ele quer reinar, Ele quer guiar, Ele quer entregar poder a você. Mas o Senhor não entra na sua vida se Ele não for chamado. Satanás, ele encontra brechas para entrar. O Espírito Santo, ele precisa ser buscado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, uma vida de protagonismo é uma vida de alguém que é cheio do Espírito Santo. Você precisa aprender a invocar o nome do Senhor para dentro da sua história. Chamar o Senhor. E Jefté permite que o Espírito se aposse dele. Eu aprendo uma quinta coisa. Faça das suas entregas o caminho das suas conquistas. Olha o que Jefté faz aqui, verso 30. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Jefté fez um voto com o Senhor. Senhor, eu vou te dar o que eu tenho de mais precioso. Eu vou te dar a minha casa. Eu vou te entregar algo, se o Senhor me der vitória. E aqui é um ponto muito delicado, porque a entrega, ela não é comumente algo doce na nossa boca. Fazer entregas talvez seja a parte mais difícil da vida cristã. E aí, muitas vezes, nós só descobrimos que temos um ídolo quando Jesus nos pede algo que nós não temos coragem de entregar. E nós não vamos viver protagonismo, porque há uma lei espiritual que não pode ser anulada. A lei da semeadura. É preciso semear para colher. É preciso entregar para receber. Jefté faz um voto com Deus. Ele oferece ao Senhor o que ele tinha de melhor. Senhor, eu vou te oferecer o que eu tenho de melhor na minha vida. Se o Senhor me der vitória, quando eu voltar,
o primeiro que sair pela porta da minha casa será entregue ao Senhor como holocausto. E aí, eu imagino que Jefté estava torcendo para que quando ele chegasse, saísse a sua sogra. Brincadeira. Quebrei todo o clima. Estava entrando para o apelo. Me ajuda aí, faz aí um teclado. Quem sai? A sua filha. Jefté tinha prometido ao Senhor a sua única filha. E ele entrega a sua filha no altar. Ele estava entregando para o Senhor o que o Senhor quisesse. Era o que ele tinha de mais precioso. E percebe algo? Ele não tinha tido uma família funcional. Isso não o impediu de ser um sacerdote, um chefe na sua casa. E ele amava muito a sua família. Mas ele entrega no altar. Sabe, muitas vezes quando a gente vê alguém em um lugar de honra, a gente até quer estar naquele lugar. Mas você não imagina o preço que é pago, em secreto, para que o Senhor exalte pessoas em público. Votos e votos, entregas e entregas. Tantas coisas sacrificadas no altar. Mas eu vou te dizer algo, minha ovelha. Não tenha medo de entregar nada no altar. Deixa eu te ensinar um princípio para você nunca mais esquecer. Você nunca vai ganhar de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, você nunca vai ganhar de Deus. Todas as vezes que você entrega algo para Ele, que te doeu, que te custou, e você diz assim, ai Deus, eu estou ganhando, eu te entreguei, Senhor. Você vai ver o Senhor vir saltando pelos montes, para te responder a todo holocausto que você faz a Ele. Você nunca vai ganhar do seu Deus. Nunca. Tudo aquilo que você entrega, Deus te responde. Tudo aquilo que você coloca no altar, Deus multiplica. Era um garotinho com 5 pães e 2 peixes. Ele deu o que ele tinha. Ei, Jesus multiplicou, e deixa eu te falar, esse garoto não ficou sem comer. Ele comeu, provando do milagre de Jesus. O Senhor só multiplica a partir daquilo que nós entregamos no altar. João capítulo 12, verso 24. Jesus disse, se o grão de trigo não morre, ele permanece para sempre solitário, mas se ele morre, ele produz muito fruto, ele multiplica. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que Deus já te pediu algo e você está relutante em entregar. Talvez um namoro que tem te custado a santidade. Talvez uma postura na rede social. Pastor, mas eu vivo da exposição do meu corpo. Talvez que você pare de trabalhar com aquilo que você trabalha, ou porque é ilícito, ou porque é contra a tua fé cristã. Está ganhando dinheiro vendendo cerveja, né, irmão? Pois é. Tirando a lucidez de pessoas. Deus talvez esteja te pedindo o teu Isaac. Talvez Ele esteja te pedindo. Experimenta entregar. Experimenta fazer um voto com Ele e dizer, Senhor, eu te entrego. Eu te entrego isso que está me afastando de Ti, Senhor. Você não vai ganhar dele. Ele vai vir saltando pelos montes para te entregar aquilo que você deseja no final das contas, se estiver ligado ao que Ele deseja para você. Experimenta entregar a Ele tudo. Outro dia uma moça me procurou. Eu nunca respondo rede social. Eu tenho um TikTok que é pessoal meu, mas eu nem leio as mensagens. E a moça me procurou no privado, fica lá trocentas mensagens pedindo solicitação, eu nem leio. E esse dia essa moça foi muito insistente, ela falou, eu estou desesperada. Eu li, e ela falou, pastor, eu vivo um relacionamento abusivo. Ele me bate,
ele me trai, ele é viciado, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Eu terminei, eu falei, você fez bem. Eu entreguei no altar porque eu quero ser uma serva de Deus. Eu falei, você fez bem. Deus vai ser contigo. A glória da última casa vai ser maior. Você vai entender quando o homem certo chegar, o porquê que você tinha que passar pelo que você está passando. E ela, amém, pastor, obrigado pela palavra. Poucos dias depois, essa moça posta uma foto, noiva, indo casar com o mesmo cara. Carência? Não sei. Sabe, nós somos medidos no céu muito mais pelas nossas entregas do que pelas nossas conquistas. Jefté entrega tudo. Senhor, se eu faço um voto contigo, se o Senhor for o meu Deus, o Senhor pode entrar na minha casa. E a sexta lição e última é: lute por uma família que aceite viver no altar. Verso 34. Aleluia, o Senhor está aqui hoje, irmão. O Senhor está respondendo a muita coisa. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim, dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser causa da minha ruína, porque eu fiz um voto ao Senhor, eu não posso voltar atrás. E ela disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isso. Deixa-me por 2 meses para que eu vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses ela voltou para o seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias todos os anos a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Que poderoso! Esse homem, quando titubeia, diz assim: Senhor, eu não posso cumprir o voto, porque o que eu tenho de mais precioso é a minha filha. Há uma discussão hermenêutica aqui: holocausto, sacrifício. Uma parcela minoritária acredita que Jefté teve que matar a sua filha, imolar a sua filha. Particularmente, eu não creio nisso. Eu me posiciono junto à doutrina majoritária, que entende que Deus nunca aceitou sacrifício humano. Muito pelo contrário, isso era uma prática pagã. Quando o próprio Abraão tentou fazer isso com Isaac, o anjo bradou e falou: pare agora. E mais, não teria sentido. Deus abençoou Jefté, não faz sentido que ele tenha abençoado para vencer a guerra, mas que ele tenha perdido a sua única filha. Sabe, faz sentido que Jefté tenha feito o mesmo que Ana fez a Samuel, o mesmo que os pais de Sansão fizeram com ele. Agora eu estou te entregando a minha filha em holocausto, para que ela seja um sacrifício vivo todos os dias no altar. Que poderoso! A menina poderia ter dito: pai, foi o Senhor que prometeu. Mas quando ele disse: você foi a minha ruína, filha, porque eu fiz um voto e foi você que saiu. Ela diz: pai, eu sei quem é o teu Deus. Se você fez um voto, pai, cumpra, porque o teu Deus é o meu Deus também. Ele é maravilhoso, pai. Cumpra o teu voto. A fé que você tem no teu Deus, pai, eu também tenho. Deixa eu chorar um pouquinho, pai, porque vai me doer. Eu vou ter que chorar, porque agora eu vou ser virgem o resto da vida. E ela foi e chorou, mas ela voltou e se apresentou para servir o Deus de Jefté, o seu pai. Lute para que a sua família tenha a mesma fé que você. Uma família que aceite viver no altar. Alguns de nós somos casados, estamos criando os nossos filhos, outros estão sonhando com uma família. O que Jefté me ensina é: faça o melhor na sua família.
Lute para que a sua família viva no altar, para que a fé que você tem no teu coração também esteja no coração dos teus filhos. Eu termino aqui. De vítima a herói na fé. Minha ovelha, o teu passado não determina o teu futuro. O teu passado talvez tenha sido trágico, mas Deus te ama tanto que te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra de perdão, de graça, de misericórdia. Deus quer tirar você de trás das malhadas, Davi, para que você reine sobre Israel. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que nós fomos chamados para reinar em vida. Então saia do cenário para ser o grande protagonista dessa história que aponta não para você, mas que aponta para Ele todos os dias. Fique de pé no seu lugar. A minha pergunta para você essa noite é: como você vai terminar a sua história? De vítima a herói, de vítima a protagonista. O passado de Jefté não determinou quem ele seria. Era Jefté, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté, mas agora os filhos de Gileade não querem mais. E daí? Jefté descobriu que o que ele precisava era de um Deus poderoso, era ter o Senhor dos exércitos guerreando as suas guerras. É tudo que você precisa, irmão, que o Senhor julgue as nossas guerras. Você tem como dizer isso hoje, com convicção de que Ele está à frente das tuas batalhas. Você já colocou Jesus à frente das tuas batalhas? Então descansa. Porque no Salmo 46, verso 10, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos, descansa nele. Quando os filhos de Amon vierem, você vai fazer como Davi. Você vem com lança, você vem com armas, pois eu vou até você através do Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Deixe o Senhor lutar as suas guerras. Tome decisões, vítima ou protagonista. Jefté tomou decisões, e você precisa hoje refletir se não tem decisões para serem tomadas. Talvez seja a decisão de perdoar, talvez seja a decisão de deixar ir quem bagunçou a tua sala. Deixa ir, arrume você a sua sala. Não tenha medo de ser o protagonista da tua história. Ei, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, murcha a barriga, estufa o peito. Se você beijou a lona, levanta. Você tem um Deus que te ama e que quer guerrear as suas guerras. Deixa vir os amonitas, deixa vir. Eles virão por um caminho, mas eles voltarão por 7 caminhos. Assim diz o Senhor. Ele é Deus que põe um freio na sua boca. Ele é Deus que põe anzol no nariz e puxa Satanás, porque nem a morte mais tem força e poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então perdoa, arrume você a bagunça da sala. Talvez a tua decisão seja voltar e servir aqueles que te feriram, amar quem te caluniou, perdoar quem nem te pediu perdão. Mas deixa aí, libera perdão a si mesmo. Não perdoar é tomar veneno esperando que outro morra, e é só você quem está se prendendo a isso. Deixa aí. Talvez o que você precise hoje, quem sabe, é abrir mão do direito da mágoa que você tem. Pastor, mas eu tenho razão. E daí?
Jesus também tinha. E quando ele abre a boca para falar alguma coisa, ele diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Quem sabe a tua decisão hoje é assumir responsabilidades. Quem sabe a tua decisão hoje seja fazer uma entrega no altar do Senhor e dizer: Senhor, toma o que o Senhor quiser tomar. Toma os meus sonhos, toma os meus planos, Pai. Toma tudo aquilo que não estava no teu altar, eu trago hoje para o teu altar. E se você tem que fazer uma entrega, meu irmão, faça hoje. Pastor, mas vai doer. Faça essa entrega a si mesmo. Ei, Suri canta lá, baci. Quando a gente fala em Gileade, sabe o que vem na minha cabeça? O bálsamo. Porque foi de lá que veio o bálsamo. Já ouviu falar do bálsamo de Gileade? O óleo que cura as feridas. Quando o Senhor disse: há um médico em Gileade, há uma unção em Gileade para curar. Sim, era Jefté, homem valente, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Se você foi gerado em Gileade, irmão, então há um fluir, há um bálsamo para repousar sobre as tuas feridas. E Deus quer colocar esse bálsamo hoje sobre as tuas feridas, sobre a dor de toda e qualquer entrega que você precise fazer. Há um bálsamo em Gileade. Faça entregas e leve a sério as entregas que você fizer. Deixa Deus ser o teu Deus. Entregue as suas guerras a Ele. Ele é o Senhor dos exércitos. Você precisa fazer essa entrega hoje. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor dos exércitos. Ei, Jefté, a tua história não acaba aqui, porque você foi gerado em Gileade. O Espírito do Senhor quer se apossar de você, Jefté. Não acabou, Jefté. Os homens disseram que acabou. O seu Deus diz: assim diz o Senhor, a glória da última casa será maior do que a primeira, Jefté. Eu, o Senhor, incluo você hoje na galeria dos heróis da fé. Que andará Surimindecai. Então se entrega a Ele hoje, Jefté. Sai do seu lugar. Entrega tudo. Entrega os teus sonhos, os teus planos. Entrega a sua vida para Ele hoje, Jefté. Entrega as tuas mágoas, as tuas dores, os teus traumas. Arruma a sala hoje, Jefté. Para de correr atrás de quem bagunçou. Deixa ir. Você vai descobrir que deixar ir um adeus dói muito menos do que permanecer morrendo aos poucos. Deixa ir, Jefté. Traz para o altar. Vem, traz para o altar hoje. Faça a sua entrega hoje, Jefté.